continuar aqui relacionado à competência territorial. A gente viu então que os crimes cometidos a bordo de navio e aeronave, eles são processados e julgados materialmente pela Justiça Federal. Mas em qual local, né? Então, dentro da Federação, dentro da Justiça Federal, qual local que um crime que ocorre dentro de um navio ou uma aeronave será processado e julgado, né? Em qual local? Então, aqui a gente já sabe, né, que nas embarcações, o crime ocorre dentro das embarcações, nas águas territoriais brasileiras, ou nos rios, lagos fronteiriços, assim como a bordo de embarcações em alto mar, dentro das águas brasileiras, evidentemente, é determinado pelo primeiro porto em que a embarcação tocar após o crime. Ou seja, vamos imaginar que um navio saiu ali de Itajaí e vai chegar em Santos, tá? No meio do caminho ocorre um crime dentro daquele navio, tá? Vamos imaginar que o crime aconteceu ali nas águas paranaenses, né? Ali perto de Matinhos. Então, se o crime aconteceu ali e o navio tocou o porto de Santos primeiro, ou seja, após o crime ele tocou o porto de Santos, a competência será da comarca ali de Santos. Então, competência da Justiça Federal de Santos, se lá existir Justiça Federal, né? Mas, se ocorrido o crime, e a embarcação se afastar do Brasil, ou seja, já não dentro das águas marítimas brasileiras, a gente fala que a competência será pelo último local aonde a embarcação tiver tocado. Então, se a embarcação saiu ali da Bahia, né? Saiu ali de algum porto da Bahia, saiu ali de Ilhéus, vamos supor, e foi ali para Miami, o último local, considerando em águas brasileiras que ele tocou, foi aonde? Ali, Bahia, Ilhéus. Então, a competência será ali da Justiça Federal de Ilhéus, Bahia, tá? Então, o último local onde ele estiver tocado, caso seja fora do país. Então, o crime aconteceu nesse caminho, por exemplo, né? De sair ali de Bahia, Ilhéus e chegando ali para Miami. Então, se o crime aconteceu nesse interregno, a competência será do último local em que o navio atracou, né? O último local em que o navio pousou, em que o navio tocou, melhor dizendo, tá? Crimes a bordo de aeronave, né? Mesma lógica, tá? Então, se o crime aconteceu a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, ou, né, ou em alto mar, né, que está sobrevoando o alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, porém, dentro do espaço aéreo brasileiro, pode ser uma nave estrangeira, mas dentro do território brasileiro, e um crime acontecer dentro dessa aeronave, a competência será pelo local onde se verificar o pouso após o crime. Então, mesma lógica, tá? Saiu ali de Santa Catarina, estava indo para São Paulo. O crime aconteceu ali, por exemplo, no Paraná, né? Digamos assim, se a gente fosse fazer uma comparação, o crime aconteceu quando a aeronave estava ali passando por Santa Catarina, Paraná, tá? Então, ele saiu ali de Santa Catarina e estava indo para São Paulo. Ele pousou em São Paulo e o crime aconteceu nesse interregno, tá? Entre Santa Catarina e São Paulo. Aconteceu, digamos assim, no Paraná, né? Vamos supor. Aconteceu ali quando estava sobrevoando. Pouco importa se é alto mar, pouco importa aonde que o crime aconteceu. O que importa, tá? É que ele pousou, o primeiro local onde ele pousou foi em São Paulo. Então, a competência será da Justiça Federal de São Paulo, tá? Uma observação, tá? Se, quando a gente fala em navio, a gente precisa ter a fixação da competência da Justiça Federal apenas
para as embarcações com potencial marítimo, aqui a gente não tem isso. Então aqui toda a aeronave será da Justiça Federal. Agora, se for um naviozinho pequeno, agora falando de embarcação, se for um naviozinho pequeno, né, aí não é da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual. Isso materialmente, tá? Só para vocês lembrarem, isso é só uma questão material. Agora, territorial, né, a gente precisa saber aonde que será julgado, não qual órgão, mas sim aonde, tá? Então, primeira regra, tá? Vamos voltar aqui. A bordo da aeronave. O primeiro local aonde a aeronave pousou, tá? Ou, se ele tiver partido para o exterior, do último local de onde partiu a aeronave. Então, ele saiu de São Paulo e foi para Miami. Para onde a gente vai considerar? São Paulo, né? Ainda que o crime tenha acontecido nesse interregno, tá? Beleza, gente? Não sendo nenhuma dessas hipóteses anteriores, não sendo o local do crime ou crime não acontecido a bordo de navio ou aeronave, né? Então, não sendo possível verificar nada disso, o último critério é o critério da prevenção, tá? Então, diante da impossibilidade de se determinar de forma certa o local da infração, tá? A competência será determinada pela prevenção. E o que é prevenção? Prevenção é o juízo que se antecipa, ou seja, o juízo que primeiro despacha naqueles autos, que primeiro toma conhecimento e que atua naqueles autos. Então, por exemplo, o juiz que recebeu uma denúncia lá do Ministério Público, primeiro recebeu, seria ele o competente, tá? Então, a gente considera a prevenção uma antecipação. Será competente diante dos juízes igualmente competentes, porque aqui a gente não pode falar de competências distintas, né? A gente só vai considerar prevenção quando a gente fala de juízos materialmente competentes, tá? Aquele que se antecipar aos demais na prática de um ato relativo ao correlato caso penal, ainda que anteriormente à instauração do processo, tá? Então, ainda que em sede de inquérito policial, o juiz que primeiro despacha, por exemplo, que decreta uma prisão preventiva, aqui a gente está considerando quando a gente não fala de juiz de garantias, tá? Mas ainda que o juiz que primeiro se antecipa nos autos é o juízo competente, tá? Isso somente quando a gente tiver impossibilidade de se verificar o local do crime, porque a regra geral é local do crime, tá? Essa é a regra geral, local do crime. Aí, hipótese de crime cometido em aeronave ou embarcação. Regras específicas. Não sendo nenhuma dessas hipóteses, por exemplo, o crime aconteceu na divisa entre Curitiba e Pinhais, vamos supor. Ou o crime aconteceu na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. A gente não consegue trabalhar ali em qual local correto aconteceu o crime. E não sendo o caso de crime acontecido a bordo de aeronave e navio, então aí a gente fala em critério da prevenção, tá? Um critério subsidiário. Então, a prevenção, ela servirá nos seguintes casos. Quando for incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições. Então, aquilo que eu disse, o crime aconteceu, por exemplo, na ponte que divide Curitiba a Pinhais. A gente não sabe em qual local exatamente aconteceu o crime. Ou seja, aconteceu em uma divisa, eu não consigo verificar. Ou simplesmente quando eu não tenho bem traçado onde começa e onde termina, por exemplo, o estado do Paraná. Eu não sei onde começa e onde termina o estado do Paraná, eu não sei até onde que ele atinge Santa Catarina. Não está bem ali verificado, não está bem ali descrito aonde que é o território do Paraná e onde que é o território de Santa Catarina, por exemplo, né? Aconteceu ali num trechinho que não dá para se dividir. Ou
né? Então, por exemplo, Pinhais e Curitiba, aconteceu na ponte. Então, quando incerta a jurisdição territorial, servirá o critério da prevenção. Quando se cuidar de crime continuado, tá? Ou permanente, todos praticados em 2 ou mais divisões territoriais. Então, vamos imaginar que um crime, o sequestro, ele começou em Curitiba, tá? Aí passou para Pinhais, passou em Colombo, passou em tudo quanto é canto. Então, vamos imaginar que um crime começou em determinada jurisdição, foi se consumando em várias outras jurisdições e eu não consigo verificar em qual local exato aconteceu o delito. Critério da prevenção. Quando não se puder determinar a competência pelas regras do artigo 89 e 90, né? Quando a gente fala de crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves. Outro critério, mais subsidiário ainda, critério do domicílio do acusado. Então, quando for desconhecido o local da infração, a competência territorial será determinada pelo domicílio do acusado. Trata-se de um critério subsidiário ou supletivo, mais do que a prevenção, para afirmar a competência territorial. Então, por exemplo, também não é conhecido o local da infração e o réu não tiver residência certa ou for ignorar o seu paradeiro, será o critério da prevenção, logicamente. Veja que o critério da prevenção, né, não sendo nenhuma daquelas outras hipóteses que eu trouxe aqui, ó, essas 3 aqui, né? Então, quando incerto o limite territorial, ou quando se cuidar de crime continuado permanente, quando não se puder determinar a competência das regras de aeronave e embarcação, ele ainda pode ser um critério supletivo. Por exemplo, considerando, não sendo nenhuma dessas hipóteses, a gente passa daquelas 3 hipóteses lá da prevenção, incerto, local incerto, quando for hipótese de crime continuado ou permanente, ou não sendo hipótese de crime cometido a bordo de embarcação ou aeronave, o próximo critério é o quê? Local do domicílio do acusado. Então, não é nenhuma dessas hipóteses, mas continua-se sendo incerto, porque não estamos falando aqui de limite territorial. Mas eu tenho outro critério supletivo, que é local de domicílio do acusado, tá? Então, não sendo nenhuma daquelas 3 hipóteses que eu falei anteriormente, a gente passa para o critério do domicílio do acusado. Mas se ele não possuir domicílio ou não tiver nenhum local fixo, aí a gente aplica o critério da prevenção, tá? Então, primeira regra, local do crime. Depois, regra do artigo 89 e 90, crime cometido a bordo de navio ou aeronave. Terceiro, prevenção. Mas a prevenção ela serve de maneira supletiva a esses 2 e para aquelas 3 outras hipóteses. Não sendo essas hipóteses, passamos para o critério de domicílio do acusado. Mas se o acusado não possuir domicílio, aí a gente volta para a prevenção. Sei que é um pouco confuso, mas vai ficar mais claro quando a gente trabalhar com casos concretos, tá? Temos uma outra hipótese. Ai, só um pouquinho. Ei, fugiu. Ai. Eita. Temos uma outra hipótese, que é o último critério, que é, eleição do foro. O que é eleição? Escolha, né? Então, existe uma hipótese em que a gente pode escolher o local de competência. Quando? Em uma única possibilidade. Nos casos de acusação por crime de ação de iniciativa exclusivamente privada. Por exemplo, o crime, isso que embora não seja matéria nossa, mas, por exemplo, existem hipóteses de crimes de ação penal pública e ação penal privada.
Ação penal privada, a própria lei vai dizer. Então, por exemplo, o crime de injúria é uma ação de iniciativa privada, ou seja, o ofendido que deve mover a ação mediante queixa. Não há, digamos, o Ministério Público que vai fazer a acusação. É a própria parte, o próprio ofendido que vai fazer esse papel de acusação. E apenas ele pode fazer esse papel de acusação. Mas quando que isso acontece? O próprio Código Penal vai dizer. No tipo de crime, se aquele crime se processa por ação penal pública, por ação penal de iniciativa privada, tá? Então, a hipótese da injúria. Crime de injúria é um crime de iniciativa privada. Apenas a vítima pode intentar a ação penal, tá? Nessa hipótese, e apenas nessa única hipótese, pode o querelante optar pelo local do domicílio do acusado, tá? Então, essa regra, ela serve nas hipóteses de iniciativa penal privada para facilitar o processamento do caso, né? Então, ainda que conhecido o local da infração, por exemplo, local da infração foi em Curitiba, mas eu sei que o acusado mora em, sei lá, Pinhais, eu posso escolher o domicílio do acusado para ação de iniciativa exclusivamente privada. Por quê? Porque nesse sentido, a vítima possui menos maneiras de encontrar o acusado. Então, se ele já sabe onde ele mora, fica mais fácil para a vítima processar e julgar aquele caso penal no local do seu domicílio, tá? Mas é apenas nessa hipótese de ação penal de iniciativa privada, tá? Gente, encerramos aqui a questão da competência territorial. Para trabalhar com ela melhor, eu acho que a gente precisa fazer alguns casos e isso a gente discute mais pra frente, tá?